toda a glória seja dado a Deus. Irmãos, primeiramente, o nosso canal aqui, ele é para nós pregarmos a palavra. E algumas questões que alguém nos pergunta. Logicamente que nós não vamos poder também deixar de responder. Infelizmente, tem questões que eu não consigo responder. Que Deus não me manda responder, porque vai entrar em assuntos que alguém vai achar que eu estou falando mal desse ou daquele. E eu não tenho intenção de ferir ninguém, senão não estaria aqui e seria uma perca de tempo esse trabalho. Esse trabalho aqui, Deus me deu, e também me deu um trabalho para pregar a palavra. E é o que eu vou fazer agora. Depois de uma oração, que Deus deu a graça de participar, que senti muita alegria, a presença de Deus. E também, durante o decorrer desse dia, eu pretendo, como eu estou enfermo, pretendo fazer mais algum tipo de trabalho, assim no sentido espiritual, quem sabe cantar algum hino. Eu sei que muitos não ouvem porque a gente não canta bem, mas é só para quem sabe alguém ouvir e Deus fazer alguma obra, não é? Isso que Deus vai me dar de pregar, irmãos, não é exclusivamente para uma denominação. Embora na capa do vídeo, às vezes eu coloco uma denominação, às vezes eu coloco uma Bíblia, conforme. Às vezes eu coloco uma denominação em um versículo, conforme, se for uma pergunta, eu faço a pergunta para a denominação e teço o meu comentário. Ninguém é obrigado a aceitá-lo, entende, irmãos? Agora é a palavra de Deus. É outra coisa, mas é para todos. Você pode ser qual for a tua crença, qual for a sua igreja, você está livre para ouvir essa palavra, ok? É uma palavra messiânica, é uma palavra que vai nos indicar Jesus Cristo. Nós vamos ler, então, o capítulo 35 do livro do profeta Daniel. O deserto, lemos com a ajuda de Deus a direção e guia do Espírito Santo. O deserto e os lugares secos se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá, e também regurgitará de alegria, e exultará a glória do Líbano. E se lhe deu excélsia do Carmelo, se lhe deu a excélsia do Carmelo, e Saron, e eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas, fortalecei os joelhos trementes, e dizei aos turbados de coração: esforçai-vos, não temais, e que o vosso Deus virá com vingança e com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações que jaziam chacais haverá erva com canas e juncos. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará Caminho Santo, e o imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele. Mas os remidos andarão por ele, e os resgatados do Senhor voltarão e verão a Sião com júbilo e alegria eterna. E haverá sobre as suas cabeças gozo e alegria, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Amém. Irmãos, vocês perceberam que eu gaguejei um pouquinho aqui? Esses dias eu tenho passado um processo o clima aqui está muito, tem hora que está muito quente, tem hora que ele está muito, que fica assim, a gente acaba, eu também estou enfermo, então isso, eu tenho repreendido essa enfermidade, uma irmã me exortou sobre isso, eu achei importante, eu não tenho, eu penso assim, eu não tenho mais a enfermidade, eu quero pensar só isso, então os irmãos orem por mim para me ajudar, só que eu sinto ela aqui, mas eu estou ao tempo. Também tem que ter cuidado, porque a gente às vezes fala que pede para Deus nos libertar de alguma coisa, e às vezes aquilo faz parte da nossa história. Temos que tomar cuidado também, até nisso. Bom, agora vamos falar aqui a respeito dessa palavra, irmãos. Um profeta, um homem de Deus, que há muitos anos, irmãos, antes da manifestação
de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E bem nós sabemos que ele já estava junto ao Pai. Porém, irmãos, sabemos também que já havia sobre ele as profecias a respeito da sua vinda. Também nesse mesmo livro nós vamos encontrar a respeito da sua morte e vamos encontrar a respeito também da sua exaltação. Basta nós lermos o livro Isaías e nós vamos perceber que todo esse livro aponta para o Senhor Jesus Cristo. Não há aqui nada que não fale de Jesus Cristo. Basta nós termos uma visão mais profunda dentro daquilo que estamos vendo e o Espírito de Deus nos mostra que até, irmãos, numa vírgula, em um J, nós encontramos a pessoa de Jesus Cristo. Isso é muito claro, irmãos. Para os irmãos terem uma ideia, existe uma letra no alfabeto hebraico. Se vocês querem saber qual é o alfabeto hebraico, vocês abram em Salmos, depois 119, e vocês vão ler em cima uma palavrinha. Primeiro salmo vai estar Aleph. Aleph. Esse Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. E cada letra daquela, as letras daquela são espiritualizadas. Por quê? Isso não é um misticismo, é verdade. Porque cada letra simboliza uma parte do nosso corpo. Porque a letra que sai, ela era manifestada também pela voz de Deus, porque ele falava conforme ele quer falar, mas quando ele falou com aqueles que estavam ali, ele falava de uma forma inteligível para que eles pudessem entender. Entende, irmãos? Eu sou testemunha disso, porque por misericórdia Deus já me deu de ouvir alguma coisa que eu não posso contar aqui, e não era na minha língua, mas eu entendi. E o Senhor Deus pediu para mim nunca contar o que é, e eu não vou contar. Mas eu quero dizer para vocês que a grandiosidade, irmãos, daquilo que está escrito, deve ser reverenciada e ensinada. E esta essência, que é Cristo Jesus, nos dá autorização para nós até repreendermos, porque Deus falou na boca do seu servo, e disse assim, repreende até a roupa, nós devemos aborrecer até a roupa daqueles que estão indo para o pecado. Então muitas das vezes as colocações que se exortam, guiadas por Deus, aborrecem. Mas isso não é mal, e também não é nosso mal. Isso apenas é circunstância de uma limpeza. E quando se limpa alguma coisa, às vezes quando se quer limpar direito, tem que tirar as coisas dos lugares. Foi o que aconteceu, irmão. Aquilo que o homem acreditava, que colocava nele a confiança, quando ele oferecia os seus holocaustos diante do sacerdote, diante da lei. A lei nunca ela foi má, ela sempre foi boa. Porém, o culpado pelo erro não foi a lei. O homem, ninguém pode dizer que a lei ela era má, porque ela era dada por Deus. Deus não ia dar alguma coisa má para o povo. Porém, o povo é que não obedeceu à lei. Assim sendo, a letra da lei, vocês estão entendendo? Não é a letra da Bíblia, das palavras de Deus, mas a letra da lei, por o homem não souber manejá-la, ela mesmo feriu o homem. Por que feriu? Porque o homem não sabia, não observava, não lia, não estudava, não colocava em prática. E hoje, irmãos, nós percebemos que existem muitas pessoas que falam, que oram, que pregam, mas não leem, não procuram entender. E nós devemos, então, irmãos, nesse momento, procurar entender a palavra de Deus. Eu não posso jamais falar que a Bíblia não aponta para Cristo. Então eu já vi pessoas falando, não, mas isso era no Velho Testamento, não, mas isso era na Velha Aliança. Não tem nada a ver, irmão. Aquilo foi uma parte que já se cumpriu, mas ainda continua apontando para Cristo. E aqui nesse capítulo, ninguém pode dizer que isso aqui foi só para aquele tempo. Não, esse capítulo fala de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o tema principal desse capítulo, irmãos. Então
presta atenção para você ver como é. Aqui está falando que o deserto se alegraria. Mas olhando na parte literal, certo, irmãos? Você vai pensar o quê? Bom, é um deserto, vai ter alegria no deserto, por certo vai ter água, vai ter plantas, então o deserto vai florescer, vai crescer a rosa, e vai, enfim, o que está escrito aqui. E realmente, eu quero dizer para vocês que em alguns lugares que Deus me deu a graça de passar, isso mesmo está acontecendo, até literalmente. Porém, o principal é o que nós vamos entender agora, que o nosso coração, sem Jesus Cristo, ele era um deserto. E um deserto realmente seco, sem valor. A nossa alma perdeu a dignidade, por quê? O homem caiu. E na queda do homem, irmãos, o pecado se manifestou a todos. Aí você pode dizer, mas isso aí é ruim, porque todos. Quer dizer que um homem peca e todos vão pagar a culpa daquele homem. Irmãos, eu vou explicar uma coisa bem clara para você entender. Imaginemos que tem uma árvore muito grande e que esta árvore seja uma árvore frutífera, certo? E de repente, esta árvore, ela vem um vento forte ou uma tempestade ou alguma coisa e essa árvore vem e cai. Ela está carregada de frutos. E ali não passa ninguém sabe que tem aquela árvore ali, ou mesmo assim que aquela árvore está isolada em um lugar, mas ela tem frutos. Passando alguns dias, aqueles frutos começam a apodrecer, certo, irmãos? E eles começam a se desfazer e ficam somente as sementes. O que acontece, irmãos? Os pássaros, veja como a natureza ela trabalha. Os pássaros vêm comer da semente daquela árvore que caiu. E depois aqueles pássaros migram para outro lugar. Na sua migração, né, eles levam no seu corpinho pequenininho aquela semente. É uma semente pequenininha, mas eles levam. Chega em um lugar lá distante, eles têm o seu organismo e dentro da própria lei da natureza, eles têm que tirar aquilo para fora, aquilo que está no seu organismo. Então aquela semente que ele comeu, que deu a ele a vitalidade, fez com que ele, no momento em que seu organismo começa a funcionar, ele joga para fora aquilo que ele comeu e muitas das vezes a semente está ali. E ela cai numa terra. Essa é a semente do pecado, assim ela é espalhada. Por causa de uma árvore, houve uma grande sementeira do pecado. Por isso que o pecado abundou, quer dizer, encheu a terra. Mas o Senhor, que é cheio de misericórdia, ele disse, aonde o pecado abundou, a graça superabundou. Quem é a graça? A graça se chama Nosso Senhor Jesus Cristo, ou o seu sacrifício remidor na cruz. Quando você diz que está na graça, você tem que estar em Cristo, ok? Essa é a unidade que nós temos que ter, estar em Cristo. Não é uma unidade ecumênica, como os homens estão querendo fazer, não. A unidade ecumênica, ela traz o pluralismo. E nós não podemos estar nessa unidade. Porque se nós estivermos na unidade ecumênica do homem, nós vamos transgredir a palavra. Porque a palavra diz que a luz não pode ter comunhão com as trevas. E muitas das vezes, pessoas que não conhecem a palavra cometem coisas estranhas. Eu vou usar um exemplo, irmão. Existe uma crença que chama panteísmo. O que é o panteísmo? O panteísmo é uma crença em que a pessoa acredita que Deus está em qualquer coisa feita na natureza. Por exemplo, Deus pode estar numa árvore, Deus pode estar num pássaro, Deus pode estar numa flor. Então isso é algo que é heresia. Por quê? Porque Deus está nele mesmo. Nós podemos até admirar uma planta, admirar um pássaro que Deus criou. Olha que coisa bonita que Deus criou, olha como Deus criou.
Isso não tem problema, irmão. Temos que ter sabedoria. Agora pensar, não, Deus está nisso aqui, ó. E tem pessoas que chegam ao ponto de reverenciar aquilo e acaba se tornando uma idolatria, irmãos. Então isso nós não podemos ter ligação com isso. E o ecumenismo que está querendo ser instalado no mundo é esse. E esse ecumenismo é algo que já começou lá na Torre de Babel e Deus não se agradou. Por isso que Deus confundiu as línguas. E o deserto aqui não quer dizer, voltando aqui de novo, o deserto aqui não quer simplesmente dizer o deserto, literalmente, mas quer dizer a nossa vida, o nosso eu, o nosso ser. O nosso ser. Se bem que nós temos que entender uma coisa, que nós não somos nada, mas mesmo assim temos uma promessa. E é esta promessa que o nosso inimigo tem raiva de que nós temos. E é contra ela que nós temos que combater. Contra esta raiva maligna, contra esse espírito das trevas, que quer levar muitos para o inferno ou para a perdição. Mas o Senhor fez uma promessa, que o deserto ia se alegrar, que as coisas iam mudar, que haveria então, irmãos, um fortalecimento nas mãos fracas e nos joelhos trementes. E dizia mais, e até os corações turbados, eles iriam se esforçar, é o que nós estamos fazendo hoje, procurando, porque o reino de Deus é tomado à força. Não que a nossa força seja tenha capacidade de poder ter, irmãos, tirar a nossa alma de uma situação, mas revestidos com o Espírito de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa força, ela não é pequena, porque já não é nossa, nós acreditamos em Jesus Cristo. Então, no momento que nós recebemos Jesus Cristo, o Senhor vem com vingança. Não é com vingança para matar alguém ou qualquer coisa, não. Com vingança contra o pecado, porque Deus odeia o pecado literalmente, irmão. Não tem como nós dizer que não. Deus ama o pecador, mas pecado não tem. Deus não agrada do pecado. Por isso que Deus tem e faz de tudo e abre a porta da misericórdia, porque quando uma pessoa escorrega em alguma coisa, seja lá no que for, ela tem sim uma oportunidade de se achegar a Deus e de pedir perdão. Não podemos dizer, esse irmão aqui, olha, esse irmão aqui está com esse espírito, está com aquele. Não. Porque Deus, ele muda as pessoas, num abrir e fechar de olhos, irmão. Porque Deus conhece a intenção do coração do homem. Quando você tem uma boa intenção, que Deus conhece, ainda que você manifeste essa boa intenção de uma forma que não é para ser manifesta, Deus conhecendo o seu coração, ele vai aperfeiçoando, porque não existe homem perfeito, irmão. Se existisse, nós não estaríamos aqui. Assim como também não existe igreja perfeita, assim como não existe ninguém na terra perfeito, mas Deus sim enviou um perfeito para morrer pelos imperfeitos que somos nós. Ele mandou um único perfeito, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Um único que cumpriu toda a lei e todos os profetas, que foi nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele cumpriu tudo, irmão. Ele cumpriu as leis cerimoniais, ele cumpriu as leis, o decálogo todinho, ele cumpriu tudo. Porque senão ele estava fazendo pouco daquilo que o Pai havia mandado. E ele e o Pai eram um só. Não é que eu sou unicista, mas nós temos que crer nisso. Na triunidade. Quer dizer, é um Deus, mas ele é triuno. Vocês estão entendendo, irmão? Todavia, é um só Deus. E ele fez o quê? Quando nasceu aqui na terra, ele vem com uma missão de fazer com que o pecado fosse vencido ou fosse vingado. Como diz, pecado, você fez o homem cair. Agora eu vou fazer o homem ter oportunidade para se levantar. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, dentro desta oportunidade, o Senhor fez o quê? O Senhor fez que os olhos dos cegos fossem abertos. Mas não eram cegos materialmente. Muitos podem até ser. Eu conheço irmãos que são cegos, literalmente, mas enxergam o que é espiritual. Por isso nós nunca devemos, irmãos, pensar que aquele que é cego espiritualmente vai permanecer sempre cego. Por isso que às vezes nós temos que dar uma chacoalhada na figueira
E às vezes as pessoas podem até pensar que nós estamos falando mal ou querendo mal de alguém. Muito pelo contrário. Quando você chacoalha, é que você quer acordar. Imaginemos, irmão, a pessoa dá um colapso no coração e de repente para. Existe um aparelho que chama desfibralizador. Me perdoa aí que a minha língua enrola aqui, tá? E a pessoa está lá, o coração parece que já parou, mas eles vão lá com aquele aparelho, liga na energia, eu já tenho energia, não sei como é que funciona, eu já vi muitos, e a pessoa dá um choque em cima daquele coração para ver se ele torna a voltar a bater. E aquele choque, ele se torna às vezes até agressivo. Uma vez eu fui fazer uma visita no hospital, eu fiquei assustado, porque eu vi isso daí. Parece que estava quebrando costela do paciente. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Quem olha sem a visão espiritual, acha que aquilo ali a pessoa está fazendo mal, está fazendo, não devia fazer isso. Não, mas aquilo ali vai despertar. O Senhor não mandou ninguém agredir ninguém. Mas nós temos que às vezes chacoalhar a figueira para alguém entender. Porque nem todos entendem de uma forma clara. Tem alguns que entendem passando, tem alguns que entendem vivenciando, tem alguns que entendem naturalmente. Não vemos que existem passagens como Filipe, o Senhor Jesus falou para Filipe, Filipe, vem. Filipe já foi, mas já Natanael não acreditou nem quem era Jesus. Precisou o Senhor Jesus falar para ele, quando Filipe anunciou para ele, que ele disse assim, Senhor, ele disse para Filipe, Filipe, porventura vem alguma coisa boa de Nazaré? Filipe falou, vem ver. E quando ele veio, o Senhor Jesus olhou para Natanael e disse, eis aí um homem em que não há dolo. Quer dizer, eis aí um homem que não há mentira. De onde tu me conheces, Senhor? Eu te vi lá debaixo da figueira. Porque os judeus tinham o costume, quando estavam assim de folga, sentar debaixo de uma figueira e analisar a Torá para ver quando é que seria a vinda do Messias. Certo? Era uma boa coisa que eles estavam fazendo. Quando Natanael ouviu aquilo, ele já creu que era Jesus Cristo. Nós, hoje, cremos que é Jesus Cristo, porque não precisamos mais ficar sentado em lugar nenhum, nós já estamos na sombra da palavra de Deus, que é a sombra do Senhor, que fortalece nós na hora do nosso estado de cansaço espiritual, de desmotivação espiritual, enfim, nós estando debaixo de Cristo, os nossos corações turbados, as nossas vidas muitas das vezes tornadas numa grande cegueira, porque muitas das vezes não é cegueira material, é espiritual, mas de repente a nossa boca e os nossos ouvidos tapados por causa da tribulação da vida, da angústia, da aflição, quando recebemos Jesus Cristo, a nossa alma salta de alegria, como se nós fôssemos um deserto e que nascesse dentro dele um ermo, nascesse dentro desse deserto riachos, ribeiros, e a terra seca, que éramos nós mesmos, começamos a nos transformar, bendito é o nome do Senhor, em tanques, e a terra sedenta, que também éramos nós, começa a se transformar em águas, e nas habitações em que jaziam chacais, porque nós tínhamos em nós pensamentos malignos, coisas diabólicas, começa então, glória ao nome santo do Senhor, aleluia, a haver ervas e canas e juncos. Quer dizer, ela ficou fértil, a nossa mente ficou fértil. Por causa do quê? Por causa do Evangelho, por causa das boas novas, não por causa de uma denominação, mas por causa de Jesus Cristo. Ele é o ponto final e o ponto inicial de todas as coisas. E tendo Cristo, aleluia, e tendo Cristo habitado em nós, nós conhecemos que há um alto caminho. Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não é o caminho aqui da terra, não é uma denominação aqui da terra, não é um ser, um homem aqui da terra, não é ninguém aqui da terra. É um caminho alto, é muito maior do que nós imaginamos, porque Jesus Cristo é o caminho, e ele é um caminho supremo, um caminho divino, um caminho excelso, é o caminho para a salvação. Então por isso que o profeta dizia, e haverá um caminho que se chamará caminho santo, e o imundo não passará por ele, mas será para aqueles os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Quer dizer, o que é imundo?
aquilo que não é limpo. O que não é limpo? Não é aquele que não, desculpe, parece até engraçado, não é aquele que não tomou banho por um motivo que estava trabalhando a noite inteira, trabalhando o dia inteiro. Acontece. Às vezes um soldado está lá no campo de batalha e não tem tempo nem de tomar banho, porque senão ele morre. Então não é isso, irmão. Não é isso. Nós temos que ter higiene, nós temos que cuidar do nosso corpo, claro, isso é normal. A gente tem que ter ciência que nós temos que ter isso, né, irmão? Faz parte da nossa saúde. Mas aqui está dizendo que tem que ser limpo, não imundo. Para a lei, imundo era aquele que tocasse em alguma coisa que não tivesse vida. Certo, irmão? Se tornava imundo, tinha que se purificar. Nós estávamos mortos, nós éramos imundos, mas quando conhecemos Jesus Cristo, por misericórdia, ele nos limpou. Por isso que ele disse, aleluia, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmãos, o que o Senhor quer de nós? Que nós nos limpemos. E ninguém se limpa por si próprio. Então nós temos que entender o seguinte, que nós somos limpos quando nós observamos a palavra de Deus. Se você não observar a palavra de Deus ou ouvir um discurso humano apenas e não conferir com o que está escrito aqui, você pode entrar numa decadência espiritual, você pode entrar numa situação difícil, aonde que você pode até tentar, como já tem acontecido, e graças a Deus, irmão, não estou aqui para me exaltar, que eu não sou ninguém. Eu já digo para os irmãos que por misericórdia, Deus me deu a graça de livrar alguém. Deus me deu a graça de livrar alguém desse ato tão terrível, que é intentar contra a sua própria vida, por não ver o cumprimento de alguma coisa que desejaria ver, mas que era carnal, que era matéria, que era supérfluo. Deus não é nosso empregado, porque as portas podem estar fechadas materiais, porque Deus quer que esteja. Por que ele permite isso? Ele permite isso muitas das vezes porque nós não entendemos os propósitos de Deus. Imaginemos que Deus abrisse a porta para alguém, para ele entrar em alguma empresa ou em algum trabalho, e chega lá, ali dentro ele se perde. Então é preferível que Deus feche aquela porta e aquela pessoa seja trabalhada espiritualmente, porque daí a pessoa, observa, quando uma pessoa está em dificuldade ou em aflição, é o momento que ele mais busca Deus. E quando parece que está mil maravilha, ele deixa o Senhor. Então, irmãos, a prudência, aleluia, não faz mal para ninguém. Nós temos que sempre buscar o Senhor em todo o tempo. Quando está tudo bom, louvado seja Deus. Quando está tudo mal, louvado seja Deus. Quando está doente, louvado seja Deus. Quando está com saúde, louvado seja Deus. Sempre tem que ser louvado a Deus, porque Deus faz tanto o querer como o efetuar. Eu digo assim, às vezes a porta está fechada, Senhor, as portas materiais estão fechadas, mas eu te agradeço, porque tu sabe por quê. No tempo certo, eu não vou precisar buscar de Deus alguma resposta sobre isso. Eu digo assim, Senhor, se há alguma coisa em mim que tem que ser corrigida, me corrige. Eu estou aqui. Agora, se é da tua vontade que fique assim para mim não perder a minha alma, que fique. Agora, se for alguma coisa do adversário, tu tem poder de fazer o que tu quer fazer. E logo o Senhor vem, porque o Senhor não deixa o justo nem a sua descendência mendigar o pão. Mas a ansiedade de querer que aquilo se abre, muitas das vezes pode gerar, irmãos, coisas difíceis. A pessoa vai num lugar e escuta alguém fala, olha, vai abrir a porta tal dia, vai acontecer isso tal dia, e não acontece nada, e a pessoa às vezes está naquela denominação, ou naquela... Eu não estou citando nomes de denominação, primeiro isso, mas eu tenho que ensinar assim, irmãos, porque se eu não ensinar assim, o que vai acontecer? As pessoas caem, as pessoas têm que ser esclarecidas, vocês estão entendendo? O esclarecimento das pessoas tem que vir através da palavra de Deus. Então nós não devemos achar que a Bíblia é uma bibliomancia. Nós temos que pregar a Bíblia como palavra de Deus. E ela se cumpre automaticamente, porque já está no desígnio de Deus. O irmão está entendendo, irmão? Não precisa se ficar preocupado, porque se você confia em Cristo, põe na mão de Cristo e Ele mesmo vai fazer a coisa correr. Porque Ele é Cristo, Ele é Deus, Ele pode tudo. Então, o que falava aqui o profeta? De um Deus que faria nós
entrarmos ou caminharmos num alto caminho. E vocês vejam bem como o que Deus está falando aqui. Esse alto caminho, nós podemos entender que é o Senhor Jesus Cristo. O imundo não passa por ele. Por que não passa? Porque o imundo ainda não foi lavado. Mas quando ele é lavado no sangue de Cristo, ele consegue passar. Quando ele consegue passar, ele caminha nesse caminho e até mesmo que ele for louco, materialmente falando-se. Já viram pessoas loucas? Loucas no sentido assim, não é que vai quebrar uma coisa, quebrar outra. Isso tem que Deus pode chamar quem ele quiser, converter quem ele quiser. Ele é Deus. Mas aqui está falando que nem os loucos podem errar esse caminho quando o Senhor faz eles entender a vontade dele. Não é o caminho de uma igreja, porque não é um caminho de uma denominação, não é o caminho que tem que ser traçado dentro do nosso espírito, dentro da ligação que nós temos que ter com Cristo. É este caminho que pode nos conduzir ao céu. Jesus Cristo. Deus me chamou no caminho que se chama... Uma vez eu me lembro que eu fui numa denominação, não vou nem citar nome, que diz assim, me levantei para agradecer e disse assim, agradeço a Deus que Deus me chamou em Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, e Ele, como graça, que derramou seu sangue por mim, me dá a oportunidade de glorificar o seu nome. Entendeu, irmão? Porque Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, é a graça, é a salvação, é a repreensão, é a doutrina, é o amor, é a humildade, a severidade, é a santidade, é a pureza, e também é o juízo, e também é a justiça. E também é o bem. Por isso que em um salmo está escrito, a verdade e a justiça se encontraram. E depois se encontrou o amor. E as três, ao se encontrarem, se abraçaram e se beijaram. Está entendendo? Quer dizer, as três são uma só. A verdadeira justiça, a verdade e o amor. Esses três se resumem em um só, em Jesus Cristo. Você percebe, irmão, que as coisas de Deus são todas elas ligadas em Cristo? Você sabe qual é a composição da água? H2O. 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. O que quer dizer isso? Que a água é composta, ela é uma água só, mas ela tem 3 elementos. Hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, por isso que é H2O. H, hidrogênio, H2 é 2 hidrogênio e O forma 3 elementos. Esses 3 elementos juntos formam a água. Então Deus, ele é um só, mas nele está o Filho e está o Espírito Santo. Vejamos que quando o Senhor Jesus foi batizado, o Filho estava dentro d'água. O Pai falou, eis o meu Filho amado em quem me comprazo. E em seguida o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Eu não prego doutrina de trindade, eu prego uma doutrina, porque eu não divido os três. Tem irmãos que dividem, isso aí é problema de cada um, eu não divido os três. Eu creio assim, a forma que eu creio, que Deus é um só, sempre foi um. Porém, ele é o Pai, e ele é o Filho, e ele também é o Espírito Santo. Porém, eu não vou falar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque daí dá a impressão que eu estou falando em 3 deuses. Aí tira a unidade de Deus. A forma de eu falar é Deus. É como diz em hebreu, Adonai Echad. Quer dizer, Echad, acho que assim funciona. Quer dizer, Adonai. Adonai quer dizer o Senhor verdadeiro. Adonai Echad. Echad, verdadeiro, é o Senhor. Ou melhor, perdoa, irmãos, eu errei aqui na fala. Adonai Echad, quer dizer, o Senhor é um. O Senhor é um. Echad, Adonai. Um é o Senhor. Você está entendendo, irmão? Quer dizer que ele é um. Mas veja a composição do mistério da onisciência, onipotência e onipresença de Deus. Por isso que já falava aqui a respeito dos caminhos, do caminho que caminhariam nele essas pessoas, essas almas, que muitas das vezes não precisa ser louco no sentido material, mas espiritualmente a pessoa também entra em loucura, se misturando com doutrinas, com heresias com coisas que
E isso nós temos que despertar. E para despertar, nós temos às vezes que mexer. E para mexer, a gente tem que ensinar. E ensinar faz parte do ministério, porque o ministério nos foi dado para nós ensinarmos a palavra. Se nós deixarmos de ensinar a verdade, nós nos tornamos omissos. Não é? Se nós deixarmos de falar que Jesus Cristo só é o caminho, que essa é a verdade, nós somos omissos. E se nós falarmos que Ele é o caminho, só Ele, nós arrumamos às vezes contendas com pessoas. Mas nós não nos irritamos, às vezes até parecemos que somos ousados, porque cada um tem uma forma de expressar. Porém, o amor que nós temos, ele não vai ser interferido por causa de um discurso. Uma coisa, vejamos, irmão, como o nosso fermento tem que exceder ao daqueles que estão no mundo. Uma empresa, por exemplo, uma empresa, ela faz uma reunião com seus líderes, gerentes e tal, e tem uma diretoria. E ali, às vezes, há discussões, há uns que não concordam com o outro. Quem olha, parece, meu Deus, eles não se dão e não sei o quê, e não é nada disso. Porque quando acaba aquela reunião, um sai e fala, vamos tomar um café comigo? O outro vai, depois eu vou na sua casa. Nem parece que eles estavam ali discutindo alguma coisa. Se materialmente é assim, por que não espiritualmente? Por que guardar raiva ou ódio, ou destilar ódio, quando a gente ensina alguma coisa? Ou ter que repreender? Porque eu já fui repreendido várias vezes, mas eu não tenho raiva de quem me repreendeu. Mas agora, quando se trata de alguma coisa que fere a palavra, eu tenho por responsabilidade não atacar a pessoa, mas ensinar a pessoa. E ensinar dentro do que está escrito, porque eu não sou professor, eu também não tenho estudo, e também posso estar errado. E o que está escrito? Encaminhai ao tal para a palavra de Deus. Entendeu, irmão? Então, quando vocês às vezes vejam algum vídeo meu aí, vocês veem, parece que eu estou brigando, isso não é nada disso. Eu estou tentando encaminhar alguns para compreender que só Jesus Cristo é um só. Não tem o Jesus Cristo da tal igreja, o Jesus Cristo da outra, o Jesus Cristo da outra. Se tiver assim, então não é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele disse, aonde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Está entendendo o que quer dizer isso? Onde estiver o Senhor Jesus, ali aqueles que são dele vão estar junto com eles. Porque claramente que vai ter lugares que vai se pregar coisas, infelizmente, que são heresias. Eu recebi eu tenho aqui um pedido para responder uma coisa. Eu estou até preocupado para mim responder isso, mas vou ter que responder com carinho, com amor, espero que ninguém me leve a mal. Mas é uma pergunta. A não ser que a pessoa quisesse falar comigo no particular, aí é outra coisa. Mas é bom, porque a gente vai responder. Ninguém é obrigado a concordar conosco. Nós não estamos falando mal de ninguém. Porque se nós fôssemos falar mal, nós também não estaríamos dentro da palavra. Por quê? Se os loucos entenderão o caminho, se o Espírito Santo está em nós, irmão, nós temos que ter júbilo e alegria eterna. E sobre as nossas cabeças tem que ter gozo e alegria. Para nós alcançar o quê? Aleluia! A eternidade, e para que também fuja de nós, e fujam daqueles que estão pensando que perderam a salvação por causa de uma coisa, fujam dele também a tristeza e o gemido. Por isso, irmãos, entendamos uma coisa, nem tudo que você pensa que está perdido, está perdido. Então nunca siga o intuito humano, na sua denominação ou na sua crença. Nem eu mesmo você não pode seguir. Você tem que examinar em Cristo o que eu estou falando. Porque eu posso errar. Agora eu te pergunto, quem é o homem que não erra? Pelo simples motivo de você pensar que só eu estou errado, você está já errando. Então quando eu falo alguma coisa para alguém, eu não quero dizer que aquela pessoa não tem jeito, ou que aquela instituição não tem jeito, ou que aquele... Não. Isso não compete a mim. Eu quero mostrar para você que Jesus Cristo pode dar jeito. E porventura não poderá alguém ouvir este vídeo hoje que está achando que está perdido num deserto, que precisa de uma solução, de uma ajuda? Confia no Senhor e Ele virá ao teu encontro. Por quê? Porque Jesus Cristo,
Ele não nos deixa por causa que ele mesmo prometeu: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí o deserto e os lugares secos se alegrarão. Deus abençoe a todos. Fique com essa pregação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.